Seguindo então o livro Céu e Inferno, nós estamos vendo ali então a explicação no capítulo 11 sobre as interpretações, né, que tem principalmente os evangélicos, chamados crentes, que dizem, né, que na Bíblia está proibida a comunicação com os mortos. Se está, mesmo que fosse proibida as comunicações com os mortos, é porque existiam, né? Só por aí já está. Então, como se negar a comunicação com os mortos se eles proibiram? Eles proibiram uma coisa que existia, né? Mas nós estamos vendo, pela explicação da espiritualidade, que era a proibição de adivinhações, com o objetivo, né, de adivinhações, de esclarecer dúvidas próprias, individuais, busca por riquezas, pactos com espíritos, na tentativa de espíritos indicarem soluções para seus problemas, ou até ouro, dinheiro escondido, coisas desse tipo, né? Sortilégios, adivinhações, tudo esse tipo de coisa. Isso sim foi proibido, né? Por quê? Porque isso atrai espíritos inferiores em suas energias, né? Porque esses espíritos são espíritos brincalhões, zombeteiros e até espíritos maus. Então, se você se entrega a isso, então você está correndo um risco. Mas se você faz a comunicação com um objetivo sério, então é diferente a tua intenção. Então a proibição era nesse sentido. A gente vai seguir então aonde nós paramos no último estudo. Número 4. A proibição de Moisés era tanto mais justificada quanto não se invocavam os mortos por respeito e afeição por eles, nem com um sentimento de piedade. Era um meio de adivinhação, da mesma qualidade que os augúrios e os presságios explorados pelo charlatanismo e pela superstição. Seja o que for que haja feito, não conseguiu desenraizar esse hábito que se converteu no objeto de um tráfico, assim como o atestam as passagens seguintes do mesmo profeta. E quando vos disserem, consultai os mágicos e os adivinhos, que falam em segredo em seus encantamentos, respondei-lhes, cada povo não consulta seu Deus? E vai-se falar aos mortos daquilo que diz respeito aos vivos? Isaías capítulo 8, versículo 19. Sou eu quem faço ver a falsidade dos prodígios da magia, que tornam insensatos aqueles que se intrometem em adivinhar, que transtorna o espírito dos sábios, e que convence de loucura a sua vã ciência. Capítulo 44, versículo 25. Que esses augúrios que estudam o céu, que contemplam os astros e que contam os meses para deles tirarem a predição que querem vos dar do futuro, venham agora que vos salvem. Vieram como a palha, o fogo as devorou. Não poderão livrar suas almas das chamas ardentes. Não restará de seu abrasamento nem carvões nos quais se possa aquecer, nem fogo diante do qual se possa sentar. Eis que se tornarão todas essas coisas, as quais vos aplicastes com tanto trabalho. Esses negociantes que traficaram convosco em vossa juventude desaparecerão todos, um de um lado, outro de outro, sem que deles se encontre um único que vos tire de vossos males. Capítulo 47, versículo 13, 14 e 15. Vejam como era pesado, né? Principalmente no Velho Testamento, é um Deus sem misericórdia, né? Eles já condenavam direto para o inferno, não tem salvação mais, né?
Então eles tinham que ser assim pela rigidez do povo da época, né? Que tinham que impor medo. E Jesus veio depois ensinando que Deus é o Deus do perdão, da bondade, né? Então eles tinham que botar isso na cabeça das pessoas através das ameaças de um Deus cruel, né? Até certo ponto, porque condenava quem não obedecia à pena eterna no inferno. E nós sabemos, já estudamos, né, antes, que o inferno não existe, né, nessa concepção de inferno eterno. O inferno é um sentimento pessoal de cada um que nos atrai para uma região de sofrimento e que ninguém é condenado a viver nessa região de sofrimento por toda a eternidade. Que nós sempre temos uma segunda chance quando nós entendemos a lição, nos arrependemos do mal praticado. Então nós temos uma chance de sermos socorridos e conduzidos a essa nova oportunidade. Assim como nenhum pai ou mãe condenaria um filho a um mal eterno, né? Muito menos Deus, que é o nosso Criador, porque Ele criaria, se Deus é o Criador de tudo, Ele criaria um filho para viver eternamente sofrendo, né? Então é lógico que não. Então, por esse motivo, a gente sabe então que essas passagens do Velho Testamento eram passagens adequadas àquele povo daquela época. E que essas comunicações foram proibidas justamente por isso, né? Porque atraem espíritos negativos e que induzem ao erro. Sem contar que podem atrair, além, não só espíritos, como pessoas que enganam, né? Os charlatões chamados, que pessoas que se fazem de adivinhos, de médicos, coisas para enganar e ganhar dinheiro sobre isso. E o que eram os augúrios? Adivinhos? Adivinhos. Pois é, mas eles se baseavam em que também para adivinhar se não acreditavam? Como assim? Pois é, eles se baseavam em que para ficar adivinhando as coisas? Eles se baseavam na tentativa de enganar as pessoas, como hoje. Se tu vai atrás de um adivinho para saber o teu futuro, tu vai encontrar. Mas eles eram sacerdotes, não é? Não, muitas vezes não. Não quer dizer que tenha que ser, né? Existiam as duas categorias, pessoas que eram chamadas, digamos, médiuns, mas que se aliavam a espíritos buscando adivinhar o futuro, ou tudo isso que eu enumerei antes. E também pessoas que não são nem médiuns, não têm qualidade nenhuma para evocar espíritos e falar sobre previsões nenhuma, mas que usam isso e se intitulam para tirar dinheiro e enganar as pessoas, como continua acontecendo hoje. Aí o charlatão mesmo. É, Nesse caso. charlatão. Mas são tão bons de papo que muitas vezes Sim, passam. são. Porque eles só vão falar o que tu quer ouvir. E muitas vezes a pessoa mesmo passa informações, né? Eles têm uma metodologia por trás do que eles falam para captar da pessoa a informação que eles precisam, e a pessoa sai de lá dizendo: ele adivinhou tudo que estava, né? E muitas vezes a pessoa passou essa informação e nem percebeu, porque eles começam a enrolar lá por trás, quando vê a pessoa passa a informação, né? É tipo previsão inicial de ano, né? Vai morrer um artista muito vai famoso. morrer, Todo ano morre. todo ano Coincidência, morre. Vai dar um temporal muito Isso. grande e vai devastar. Todo ano corre. Ou então eles chegam para uma pessoa e dizem: você está sentindo isso, mas é coisa que todo mundo sente, né? Em determinada época da tua vida você vai sentir aquilo, né? Daí eles, uma hora, vai acertar, né? Vai que ele está passando por aquilo lá mesmo, a pessoa: mas eu estou sentindo isso, ele adivinhou tudo, né? Então, existem várias técnicas para trabalhar isso, né? E eles trabalham, né?
E tem aqueles, por exemplo, que tem um grau de mediunidade, mas aí eles se alinham com espíritos chamados inferiores, né? Espíritos zombeteiros, brincalhões, espíritos que vão fazer eles fazerem rituais, fazerem um monte de coisas lá que muitas vezes ficam dando risada, porque não é necessário, né? Só para se divertirem por trás disso aí. Ou até maldosos, né? Que vão fazer a pessoa acreditar que precisa fazer as coisas daquela forma. Os saravás nas esquinas, É. nas encruzilhadas. Então, existe de tudo, né? Neste capítulo, Isaías se dirige aos babilônios, sob a figura alegórica da Virgem filha da Babilônia, dos caldeus. Diz que os encantamentos não impedirão a ruína de sua monarquia. No capítulo seguinte, dirige-se diretamente aos israelitas. Vinde aqui, vós outros filhos de um adivinhador, raça de um homem adúltero e de uma mulher prostituta. De quem zombais? Contra quem abriste a boca e lançaste vossas línguas penetrantes? Não sois filhos pérfidos e descendentes bastardos? Vós que procurais a vossa consolação nos vossos deuses, sob todas as árvores carregadas de folhagem, que sacrificai os vossos filhos pequenos nas torrentes, sob as rochas avançadas? Tendes colocado a vossa confiança nas pedras da torrente, espalhaste licores para honrá-las, ofertastes a elas sacrifícios. Depois disso, a minha indignação não se incendiará? Capítulo 57, versículos 3, 4, 5 e 6. Essas palavras são inequívocas. Provam claramente que nesse tempo as evocações tinham por objetivo a adivinhação e que delas se fazia um comércio. Estavam associadas às práticas da magia e da feitiçaria, e mesmo acompanhadas de sacrifícios humanos. Moisés, pois, tinha razão em proibir essas coisas, e de dizer que Deus as tinha em abominação. Essas práticas supersticiosas se perpetuaram até a Idade Média, mas hoje a razão lhes fez justiça, e o Espiritismo veio mostrar o objetivo exclusivamente moral, consolador e religioso das relações de além do túmulo. Então a gente pode observar e imaginar que se hoje, com todo o avanço da ciência, da tecnologia, do conhecimento que cada um pode ter das coisas, ainda se fazem isso e ainda se busca isso que faziam naquela época. Imagine naquela época como é que era. Então eles tinham a necessidade de fazerem essas proibições, né? Porque o povo se entregou àquilo de uma forma, né, que ficou sem controle. Então eles tinham a necessidade de frear isso, criando uma lei, então, que proibisse isso perante a visão de Deus. Porque se não fizessem isso, se até hoje ainda estão fazendo, né, imagine como é que estaria. Já que os espíritas não sacrificam as crianças pequenas nem derramam licores para honrar os deuses. Já que os espíritas, tá certo? Que não interrogam nem os astros, nem os homens, nem os augúrios para conhecerem o futuro que Deus sabiamente ocultou aos homens, que repudiam todo o tráfico da faculdade que alguns receberam e se comunicarem com os espíritos, que não estão movidos nem pela curiosidade nem pela cupidez, mas por um sentimento piedoso e pelo único desejo de se instruírem, de se melhorarem, de se aliviarem as almas sofredoras. A proibição de Moisés não lhes concerne de modo algum. É o que teriam visto aqueles que a invocam contra eles, se tivessem aprofundado melhor no sentido das palavras bíblicas.
teriam reconhecido que não existe nenhuma analogia entre o que se passava com os hebreus e os princípios do Espiritismo. Bem mais, que o Espiritismo condena precisamente o que motiva a proibição de Moisés. Mas, cegos pelo desejo de encontrarem um argumento contra as ideias novas, não se aperceberam que esse argumento é completamente falso. A lei civil de nossos dias pune todos os abusos que Moisés queria reprimir. Se Moisés decretou a pena de morte contra os delinquentes, foi porque precisava de meios vigorosos para governar esse povo indisciplinado. Também a pena de morte está prodigalizada em sua legislação. Não havia, de resto, grande escolha em seus meios de repressão. Não existiam nem prisões, nem casas de correção no deserto, e seu povo não era de natureza a temer penas puramente disciplinares. Não podia graduar a sua penalidade como se faz em nossos dias. É, pois, erradamente que se apoia na severidade do castigo para provar o grau de culpabilidade da evocação dos mortos. Seria preciso, por respeito à lei de Moisés, manter a pena capital para todos os casos em que ele a aplicava? Aliás, por que reviver com tanta insistência esse artigo, quando se silencia o começo do capítulo que proíbe aos sacerdotes possuírem bens da terra, de terem parte em alguma herança, porque é o próprio Senhor a sua herança? Deuteronômio, capítulo 18, versículos 1 a 2. Então, pessoal, reforça, né, o que nós havíamos comentado, e eles fazem a seguinte pergunta no final, né? Por que essas pessoas que dizem que é proibido a comunicação com os espíritos dos mortos e não pesquisam para entender aquilo que está aqui, que é proibido, era proibido na época, em virtude da intenção deles, né, em se aliar com espíritos de energias negativas, e para fazerem isso e com a intenção de adivinhações, de sortilégios e rituais. Então era isso que era proibido. Então, por que se apegarem tanto a isso para dizer que os espíritas estão errados em se comunicar com o mundo das pessoas que estão já do outro lado? Porque se também diz lá, na mesma lei que proibia essas invocações com os mortos, dizia que os sacerdotes não podiam ter bens. E a gente vê essas igrejas arrecadando bens direto, né? E se erguendo financeiramente, mas daí isso não vale, só vale a invocação de falar com os mortos, né? O dinheiro, daí tinha uma lei também lá que não podia, né? Sacerdotes não podiam. Por quê? Porque a herança deles era no plano espiritual, né? O que eles adquiriam. Então eles tinham que viver uma vida simples. Então, questione então por que eles se apegam tanto a isso para combater os espíritas e não se apegam também à lei que dizia que eles não podem ter bens. Eu acho que não pode ter na pessoa física, mas daí eles são donos de lugar mais bonito da cidade, mais... Tem construções, né, milionárias, né, muito luxo, coisas que poderiam ser usadas de outra forma, esse dinheiro, né, para ajudar quem realmente precisa, e eles se prestam a construir monumentos e igrejas com ostentação, né, que não é necessário. Pintados com ouro. Com ouro, com pistas para receber helicóptero e coisas, né? Mas também aquela questão de que não pode ter a comunicação com os espíritos, mas vender o terreno próximo de Deus pode, né? Também.
Vender uma, Quanto mais próximo. vender uma de Deus, vaga, né? uma vaga no no céu, né? Não se cuida a avó para não ter pecado, mas a vaga está garantida. E por aí a gente pode ver que, independente das religiões, né? O que a espiritualidade maior ensina, o que Jesus vem ensinar, e todos os espíritos evoluídos que passaram pela Terra ensinaram, e até de outras religiões, eles ensinam a mesma coisa. Eles ensinam a nós melhorarmos e nos tornarmos pessoas melhores. Nos ensinam o perdão, a caridade. Podem mudar as palavras, né? Mas o fundamento e o objetivo é o mesmo. Mas todas elas foram distorcidas pelos homens, né? Quando os homens se apossam dessas leis, eles começam a distorcer para seu proveito, em virtude das suas falhas, e acabam distorcendo e ocorrendo então a tentativa de uma religião contra outra, um povo contra o outro, um povo dominar o outro, e tudo que a gente já viu, né? Das inquisições, das guerras religiosas de um povo, de uma religião contra a outra, em virtude dessas distorções criadas pelos homens. Então os espíritos que trouxeram esses ensinamentos eram espíritos elevados e trouxeram esses ensinamentos para o bem. Mas os homens, após esses espíritos partirem em retorno ao plano espiritual, os que ficaram acabaram distorcendo esses ensinamentos, né? E isso aconteceu inclusive com os ensinamentos de Jesus. Tanto que depois ele anunciou lá em João que viria o Espírito de verdade e era necessário, então ele sabia que seria distorcido os seus ensinamentos. E esses ensinamentos, então, ele traria novamente a luz para realmente ensinar o que esses ensinamentos queriam dizer na época. E é isso que foi feito, então, com o Evangelho segundo o Espiritismo, onde os próprios Espíritos vieram trazer essas informações, né? Que Jesus queria ensinar isso. Que em si você pode estudar do jeito que for a Bíblia inteira, o Novo Testamento inteiro, se resume como Jesus mesmo disse nas palavras de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Para que você não faça com o próximo aquilo que não gostaria que fizessem com você, né? Então imagine se cada um de nós já conseguisse fazer isso, né? Cada vez que nós formos fazer alguma coisa com alguém, para alguém, nós pensarmos isso está certo, está errado. Se fosse ele fazer para mim, eu gostaria, nós já estaríamos então respondendo a maioria das dúvidas, né? Agindo de uma forma que não faria ao outro aquilo que não gostaríamos que fizessem a nós. Não trataria o outro de uma forma que não gostaria de ser tratado. Só aí resolveria muita coisa, né? Então só a partir desses ensinamentos simples, Jesus já está ensinando praticamente tudo, né? Porque se praticarmos dessa forma, nós já vamos estar cumprindo aquilo que ele está pedindo. Então, se nós fizermos a caridade, nós gostaríamos que fizessem a caridade conosco? Sim. Então estamos tratando o outro como gostaríamos de ser tratado, né? Então só ali resume tudo, como ele mesmo disse. Todos os ensinamentos estão contidos ali, em resumo, numa única frase.